Hoje a gente vai mergulhar numa história, uma batalha política mesmo, que definiu as finanças como a gente conhece hoje. Foi um embate para decidir quem, no final das contas, manda no dinheiro, o governo ou o Banco Central. Pois é. Parece uma pergunta absurda, né? Mas por quase 10 anos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, foi basicamente isso. Uma ideia que hoje soa radical, mas que foi a mais pura realidade da política monetária por um bom tempo. Vamos entender então essa história. A história de como o Fed, o banco central mais poderoso do mundo, se viu, bem, refém do Tesouro Americano. Tudo começou com essa política aí, a fixação das taxas de juros. Na prática, o que isso queria dizer? Bom, o Fed era obrigado a comprar títulos do governo a um preço pré-definido. O objetivo era manter os juros artificialmente baixos. Isso começou lá em 1942 para financiar a Segunda Guerra. E, claro, para o Tesouro era ótimo. Pegava dinheiro emprestado a custo quase zero. Só que tinha um preço altíssimo. E quem pagava era o Fed, que perdia sua principal ferramenta, sua autonomia para controlar a quantidade de dinheiro na economia e, claro, a inflação. Olha só essa linha do tempo. Em 42, o Fed topa fixar os juros para financiar a guerra. As taxas eram baixíssimas. Em 45, a guerra acaba, mas a política continua. E aí a inflação do pós-guerra começa a dar as caras. Para piorar tudo, em 1950 estoura a Guerra da Coreia. O Tesouro precisa de mais dinheiro barato e a inflação, a inflação dispara de vez. O que era uma medida de emergência virou a regra do jogo, uma dominância total do fiscal sobre o monetário. E o resultado? A inflação estava completamente fora de controle. Então, com a inflação comendo solta, o clima dentro do próprio Federal Reserve começou a mudar. Uma verdadeira rebelião estava se formando. E no centro de tudo isso estava essa figura, Marner Eccles. Essa frase dele é fantástica. Ele dizia, olha, o problema aqui não é pessoal. É um conflito de missões, de responsabilidades. O argumento dele era muito claro. A obrigação do Fed era lutar contra a inflação. Não era simplesmente ligar a impressora de dinheiro toda vez que o Tesouro pedia. E essa tabela resume perfeitamente o impasse. De um lado, o Tesouro querendo o quê? Financiar o governo gastando o mínimo possível, ou seja, juros no chão. Do outro lado, o Federal Reserve com a missão de garantir a estabilidade dos preços, de controlar a inflação, e para isso precisava ter a liberdade de subir os juros se fosse necessário. Eram dois objetivos que não podiam mais coexistir. O palco estava montado para o que um dos envolvidos chamou de conflito violento. Era uma briga de cachorro grande nos bastidores de Washington. E a coisa esquentou de vez. O ponto de ebulição foi no inverno de 1951, e a história chegou até a Casa Branca, envolvendo o presidente americano em pessoa. Aconteceu uma reunião super tensa na Casa Branca. E depois dela, o caos. Cada lado saiu contando uma história diferente. O Tesouro dizia, o Fed prometeu manter os juros baixos. O Fed rebatia, não prometemos nada disso. Essa briga pública, essa confusão, virou uma situação insustentável. Imagina o constrangimento. Alguém tinha que ceder. A credibilidade de todo o sistema financeiro dos Estados Unidos estava por um fio. E aí, depois de semanas de negociação a portas fechadas, saiu o anúncio, um acordo histórico. A linguagem é bem diplomática, claro, mas a frase-chave é essa aqui: minimizar a monetização da dívida pública. Traduzindo do economês, parar de imprimir dinheiro para cobrir os gastos do governo. Era exatamente isso. Pode parecer só um texto, mas aquilo foi uma verdadeira libertação. Por trás das palavras polidas, o recado era claro, e o significado era revolucionário. Aquele sistema de fixar os juros tinha acabado. O Fed finalmente estava livre. E esse acordo não foi só o fim de uma briga. Ele foi muito mais do que isso. Ele criou as bases do sistema financeiro que a gente conhece hoje. Os efeitos daquele documento são sentidos até hoje em todos os mercados. Então qual foi o legado na prática? Primeiro, a independência do Fed em relação ao Tesouro ficou estabelecida. Segundo, o Fed passou a ter controle do seu próprio balanço e dos juros para combater a inflação. Terceiro, nasceu um mercado livre de verdade para títulos do governo. E, o mais importante de tudo, separou de vez a política monetária da política fiscal. A partir dali, o Fed podia agir como um banco central de verdade, e esse modelo virou referência para bancos centrais no mundo todo. É interessante pensar nessa independência em camadas. A primeira veio lá em 1913, com o design institucional do Fed, mas a camada decisiva foi essa de 1951, o acordo. Ele tirou a independência do papel e transformou em poder de fato.
porque sem ele a primeira camada era só fachada, e depois ainda veio a terceira, em 77, com a formalização do mandato duplo, trazendo mais transparência e responsabilidade. Ok. Então o acordo funcionou por mais de 70 anos. Foi a pedra fundamental da independência do Fed. Mas, e agora? Hoje em dia tem muita gente importante argumentando que essa base que parecia tão sólida está começando a rachar. Olha o que diz o Charles Plosser. Ele aponta que depois das intervenções gigantescas do Banco Central, as fronteiras entre política monetária e fiscal ficaram turvas. Ele basicamente diz que o acordo de 51 já não dá mais conta do recado. O argumento de muitos economistas é que, especialmente depois da crise de 2008 e da pandemia, o Fed voltou a se misturar com a política fiscal, comprando trilhões em ativos. Aquela linha clara que o acordo tinha desenhado ficou borrada de novo. E os números são impressionantes. O balanço do Fed, que era de 850 bilhões de dólares antes da crise de 2008, saltou para mais de 4,5 trilhões em 2014. E de lá para cá só expandiu. A preocupação é que um balanço gigante assim, sem muitas amarras, é um prato cheio para pressões políticas. E é por isso que começam a surgir vozes pedindo um novo pacto, um novo acordo. E essa discussão já saiu do mundo acadêmico. Como mostra essa notícia, o debate já está em Wall Street, na arena política. A proposta de um novo pacto entre o Fed e o Tesouro levanta questões fundamentais sobre o futuro dos bancos centrais e, claro, sobre o que isso significa para os mercados globais. E assim a gente volta à pergunta do começo. O Fed ainda é, de fato, independente? Fica a reflexão. Será que aquela vitória conquistada a tanto custo lá em 1951 corre o risco de ser revertida? E, mais importante, quais seriam as consequências disso para a inflação, para os juros e para a economia global como um todo?